Olá, estamos começando mais uma EM Entrevista com a série que recebe os deputados federais eleitos. Hoje o nosso convidado é Pedro Ayrara, do Patriota, tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e ex-porta-voz da corporação. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Obrigado a todos os eleitores do Estado de Minas. Deputado, queria que o senhor começasse falando um pouco sobre os motivos que o levaram a entrar para a política, já que esta é a primeira vez que o senhor se candidatou. Olha, acho que uma indignação muito genuína. Eu, em mais de 10 anos, de atuação no Corpo de Bombeiros, mais de 14 anos de serviço público, eu sempre tive a oportunidade de ver muito de perto o que a falta de uma política pública bem implementada ela acaba fazendo na vida das pessoas, atendendo essas tragédias das barragens, das chuvas, das mortes nas estradas, tantas outras questões, e aquilo dali começou a gerar um sentimento de indignação. E eu sempre, quando pensava em política, eu pensava o seguinte: isso daqui não é um ambiente que eu devo me misturar, porque infelizmente tem muita gente, com objetivos escusos. Só que as pessoas elas começaram a fazer uma provocação muito autêntica também, que falava o seguinte: fala assim, Pedro, se não for você, a pessoa que vai ajudar a gente nesse processo, que vai realmente ser a nossa voz lá, quem que vai ser? E política não tem espaço vazio, Se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. Então, pensando sobre isso, refletindo sobre a necessidade da ocupação desse espaço de forma mais legítima, que eu lancei essa candidatura que felizmente deu certo, mas principalmente por acreditar que a gente pode e deve qualificar melhor o debate lá no Congresso, que a gente pode representar de forma mais verdadeira essas pessoas e também representar de uma forma sensata, Eu, particularmente, não me sinto representado por essa polarização, por essa briga, por essa... Todo dia a gente tem um embate muito intenso, onde são defendidas posições ideológicas, mas sobre os problemas reais da população mesmo, se discute muito pouco. Então foi nessa conjuntura que eu acabei estando aí hoje como deputado federal eleito. E como é que está sendo essa preparação, desde o dia 2 de outubro, quando o senhor foi eleito, assume no dia 1º de fevereiro? Como que está sendo esse processo nesse momento? O senhor já está montando seu gabinete, já está fazendo negociações? Como está sendo essa preparação para ir para Brasília atuar como deputado federal? Olha, a preparação está sendo bem intensa, porque uma das bandeiras da minha campanha, e é algo que eu estou conseguindo felizmente cumprir, é de propor uma representatividade mais técnica. O que a gente vê no Congresso lá é que tem muito achismo, tem muito mito, mas realmente uma política baseada em dados, baseada em evidências, que se discuta com embasamento acadêmico, técnico, científico, ouvindo a população também, isso é muito raro. Então, desde o dia que eu fui eleito, até antes disso, eu estou investindo bastante na minha formação técnica. Eu já venho de uma área que tem uma interface muito grande com a área pública, então me formei em Direito, fiz mestrado, me especializei em Gestão Pública. Ao longo dessa campanha também fiz um curso de formação específica na parte de políticas públicas, então tenho aumentado meu conhecimento sobre isso para poder estar lá ano que vem em condições. E a mesma questão para a seleção do meu gabinete. Como a minha eleição não foi uma eleição que ela se baseou em apoios políticos, que eu não tive apoios políticos, pessoas já eleitas, felizmente, eu cheguei sem dever favor, sem dever cargo para ninguém, que foi uma das coisas que eu combati durante a campanha. Então, no meu gabinete, não tem ninguém que é afilhado, sobrinho, indicação de algum contato político. São todas pessoas que estão sendo selecionadas com base nos currículos, na sua experiência, em toda a sua expertise que eles podem contribuir. Então, eu defino agora como período de preparação. E em relação a várias votações que já estão acontecendo na Câmara, por mais que o meu mandato ele só se inicie no dia 1º de fevereiro, eu já tenho participado ativamente de muitas discussões, como a discussão, por exemplo, da aprovação da lei orgânica das polícias e dos bombeiros, toda essa parte interna de bastidores, para poder realmente ver o que fica mais interessante para as pessoas, é uma coisa que eu já tenho feito, então tenho bastante a Brasília para já poder me inteirar desses processos e já poder também defender esse tipo de posicionamento. O senhor citou na resposta anterior a questão da polarização que o país vive. E durante a eleição, o senhor preferiu não se manifestar sobre a disputa entre Lula e Bolsonaro. Agora, no Congresso Nacional, qual será a sua postura com relação ao governo do presidente eleito? Olha, dentro da minha discussão, que foi o que eu apresentei durante toda a campanha, eu não tenho político de estimação. Eu acho que a gente está lá enquanto congressista para a gente poder discutir e votar naquilo que for melhor para a população dentro do interesse das pessoas e não dentro de um interesse puramente ideológico. Então, quando a gente fala assim, qual que vai ser o posicionamento em relação ao governo atual,
Depende da proposta. Eu tenho bandeiras, né, muito claramente definidas em relação à questão da educação, do meio ambiente, do serviço público, dos militares. Então, assim, estando o governo alinhado com essas pautas, eu vou votar favoravelmente. Estando o governo não alinhado com essas pautas, eu vou votar de forma contrária. Então, acho que a eleição, né, foi um momento que ele já foi superado. O presidente eleito, né, já está inclusive diplomado, vai assumir aí no dia 1º de janeiro, e cabe a nós, né, enquanto parlamentares, a gente saber articular da melhor forma, de uma forma ética, de uma forma técnica, para a gente conseguir defender os interesses daqueles eleitores que me colocaram nessa posição. Então, não tem uma postura definida de oposição ou de base, não é por causa daquele discurso, não, quer ser do centrão, quer ficar isento, quer ficar em cima do muro, não é isso. É porque dentro do discurso de toda a campanha, que foi um discurso da sensatez, da conversa, do diálogo, eu acho que cada proposta ela deve ser avaliada individualmente e dentro dos meus interesses, né, enquanto representante dos eleitores, eu conseguir traduzir isso para poder defender, para poder aprovar ou ser, né, uma voz contrária conforme aquilo que for articulado pelo governo. Eu acho que, sobretudo nesse momento em que os discursos estão extremamente polarizados, eu acho que essa articulação, esse diálogo, né, ético, ele vai ser muito necessário. Antes de entrar nas questões das pautas, como o senhor já citou, tem um tema polêmico, né, que está sendo debatido atualmente, que é a questão do orçamento secreto. Caso ele esteja em vigor durante o seu mandato, pretende utilizá-lo? Qual será a sua postura? Olha, quando a gente fala de orçamento secreto, né, inclusive a questão do STF está definindo isso, existe o orçamento secreto enquanto a utilização de emendas de relator de forma antiética, de forma a realmente as informações dele elas serem ocultadas, isso atender a interesses eleitoreiros, e existe a utilização das emendas de relator de forma ética, de forma técnica, de forma transparente. Então, assim, eu não acho que o problema em si sejam as emendas de relator. O problema, eu acho que é a forma como as emendas de relator elas são utilizadas. A discussão, inclusive, na proposta que está indo para o STF, é que sejam aprimorados vários mecanismos para que a gente tenha uma transparência melhor em relação a isso. E quando eu falo de orçamento secreto, eu também sempre digo para as pessoas o seguinte: a gente tem que pensar, né, em relação não só a qual modelo que está vigente, mas para qual modelo que a gente vai. A grande questão das emendas de relator é porque antes a gente tinha esse mesmo lobby que hoje acontece em relação às emendas de relator nos ministérios, porque esse dinheiro ficava todo concentrado dentro do Poder Executivo. Então você tinha também problemas em relação a isso, acabou que o orçamento secreto ele tirou um pouco, né, desse eixo de discussão do Executivo dentro dos ministérios para o Poder Legislativo. Então, a minha situação em relação ao orçamento secreto não é em relação à emenda de relator ou não, mas a forma como está sendo utilizada. Da forma como está sendo utilizada hoje, eu concordo que existam mecanismos que devem, né, melhorar a transparência, a lisura desse processo, para não só atender a interesses, né, que muitas vezes podem ser escusos. Mas em relação às emendas de relator em si, eu acho que é um recurso que, se bem utilizado, pode sim legitimamente atender aos anseios daquelas pessoas. Então, acho que deve ser aprimorado, mas o problema das emendas de relator em si, eu acho que está muito mais na forma como elas são instrumentalizadas. O senhor esteve diretamente envolvido nos trabalhos da tragédia de Brumadinho. Como que o senhor vê a questão, né, do setor de mineração no estado e também essa questão do tombamento da Serra do Curral, né, que é alvo de alguns projetos? Olha, o tombamento da Serra do Curral eu acho necessário. Eu acho que a gente está falando de um patrimônio da cidade, não só da cidade, do estado. A gente está falando do nosso sentimento de pertencimento, da nossa identidade enquanto mineiro. E em relação a questões, né, da mineração como um todo, eu acho que a gente precisa revisar algumas questões sobre o licenciamento ambiental, sobre o licenciamento minerário. O modelo que hoje está vigente, ele não é definitivamente o melhor modelo em relação a questões como governança, em relação a compliance. Eu acho que o projeto ele pode e deve ser de algo que seja mais transparente, que a população, né, como um todo, ela consiga ser representada de uma forma mais incisiva. Então, acho que isso daí precisa ser, a gente precisa mudar. E principalmente a questão da responsabilização penal das empresas.
Quando a gente fala da tragédia de Brumadinho, né, que vai completar 4 anos agora, a gente fala de um processo, né, que ainda está engatinhando, a gente está na discussão agora, né, que deve se resolver nos próximos dias em relação se a competência vai ir para a Justiça Federal, se vai ficar na Justiça Estadual, e é um absurdo que nós tenhamos uma tragédia, né, um crime, um desastre, no qual morreram 272 pessoas, 272 vidas foram perdidas, e até hoje a gente não tem ninguém preso, ninguém responsabilizado. Então é uma régua muito diferente você pensar, né, que uma pessoa, se ela chegar ali e roubar uma maçã ali no supermercado, não estou falando que está certo, a pessoa vai ser presa, de fato tem que ser presa, e vai ali, né, imediatamente responder por aquele crime que ela cometeu, e pessoas que contribuíram para a morte de 272 vidas, elas não terem nenhum tipo de responsabilização penal. E o jogo, né, ele é tão cruel nesse sentido, que você tem, né, ao longo desses quase 4 anos, pessoas aí que operaram em todo o sistema jurídico e judiciário também, para que elas fossem, né, saíssem da lista dos réus. Então você tem um processo que ele foi bastante desnaturado ao longo desses 4 anos, e eu acho que isso é um grande problema, porque essas 272 vidas, elas são completamente injustiçadas. As famílias, né, eu converso, tenho muito contato com as famílias, elas se sentem completamente impotentes, à medida que você vê ao longo desses 4 anos, ninguém preso, ninguém responsabilizado. Então, principalmente, uma das minhas pautas de defesa dentro do Congresso é para que a gente tenha uma legislação penal que seja capaz de responsabilizar e punir essas pessoas. A gente não pode achar que é normal a gente ter um desastre, um crime desse tamanho e alguém sair impune disso. O senhor citou entre as pautas que defende, considera como principais, a questão da educação. Queria que desse um panorama geral assim da sua atuação também como deputado federal, projetos, propostas que você pensa para o setor e que gostaria de levar, como melhorar a educação, né, assim, no Estado. Nós tivemos problemas também relacionados à pandemia, né, os estudos, o ensino foi afetado, nós temos uma questão de infraestrutura, nós temos a questão dos salários e as condições para os profissionais. Como que o senhor vê a questão da educação como um todo? Olha, em primeiro lugar, em relação à educação, a gente precisa identificar alguns problemas que eles não estão sendo discutidos hoje com a importância que eles merecem. A gente vive no Brasil uma outra pandemia, que não é a pandemia de Covid, que é a pandemia da evasão escolar. A gente, assim, tem uma quantidade absurda de jovens que, principalmente, né, a gente já tinha uma evasão muito grande, mas principalmente com a pandemia, essa taxa de evasão aumentou. E isso é um problema que não é só da educação, porque quando a gente tem, né, a saída desses jovens do sistema escolar, a gente tem um problema atual e principalmente daqui a alguns anos de ausência de mão de obra qualificada, a gente tem, né, problemas relacionados à própria questão do subemprego. Então, se a gente não conseguir, né, fazer programas estruturais e estruturantes para a gente trazer de novo essas crianças, esses adolescentes, esses jovens para dentro da escola, a gente já está vivendo efeitos muito complicados disso e vai viver, né, problemas ainda maiores. Então, a primeira questão é a gente identificar essas questões da evasão escolar, de programas que consigam trazer o jovem. E dentro ainda disso, a gente conseguir reter o jovem na escola. Porque hoje, né, aquele jovem ali que ele está se formando ali no ensino médio, muitas vezes, né, ele não consegue se manter ali porque ele já quer sair para trabalhar, então ele acaba não terminando, não formando ali no ciclo básico dele. Então a gente tem propostas interessantes de programas que podem ajudar a fazer a retenção desse jovem, oferecendo oportunidades profissionalizantes, oferecendo incentivos financeiros, a gente consegue fazer. E não podemos esquecer também da valorização dos profissionais. Quando a gente fala, né, dos profissionais de educação, a gente sabe que, historicamente, infelizmente, é uma classe que é muito desvalorizada em termos de salários, de incentivos, e não tem como a gente ter uma boa prestação de serviço se o profissional ali que está envolvido ele não está sendo valorizado. Então, assim, né, eu vim de uma família, né, de professores por parte de mãe, a minha história pessoal, né, eu vim de uma família muito simples, a minha história foi modificada por meio de uma educação de qualidade, que eu felizmente tive o privilégio de ter acesso, né? Mesmo sendo um filho da educação pública, eu tive a sorte de ter acesso a uma educação pública de qualidade, que a gente sabe que infelizmente a regra não é exceção, e a gente precisa expandir esse modelo para mais pessoas. Então, assim, a minha defesa em relação também aos professores, sobretudo os professores da rede pública, eu já me posicionei isso várias vezes, não só em relação ao governo federal, como também em relação ao governo estadual, é de abraçar essa classe, porque eu entendo que é por meio desses profissionais da educação e também por meio da estruturação desses programas de nível macro, que são programas que eles dão trabalho, que eles custam dinheiro, mas que eles são necessários, é que a gente vai conseguir melhorar essa balança que, infelizmente, hoje ela está muito desequilibrada.
Aproveitando que estamos falando também de pandemia, de efeitos da pandemia, sobre o cenário da saúde. Nós vamos ter, né, temos a questão de hospitais inacabados em Minas Gerais, temos o piso da enfermagem sendo debatido. Como que o senhor vê toda essa questão? Quais são as prioridades na sua visão? Olha, piso da enfermagem eu sempre fui e vou continuar sendo completamente a favor, porque quando a gente fala, né, gente, um profissional enfermeiro, eu tenho a felicidade, né, de ter pessoas próximas a mim, né, que trabalham nessa área. A gente sabe que é um profissional ali que ele é profundamente desvalorizado, né? Quem toca ali realmente, né, as unidades de saúde, os hospitais, são sobretudo os enfermeiros, junto com o apoio de vários outros profissionais, mas são eles que estão ali evoluindo o paciente, passando sonda, atualizando plantão, evoluindo prontuário. Isso é muito desgastante. E o piso que foi proposto, porque muitas pessoas falam, mas isso gera um rombo nas contas públicas, isso gera um impacto muito grande. Eu acho que muita gente precisa reformular a forma como a gente encara, né, o sistema de saúde como um todo. Hoje, o que existe? A gente tem prefeituras aí do interior, né, que tem que pagar 16, 20 mil reais para um médico, e aí pagam 2, 3 mil reais para um enfermeiro, e geralmente nem se chega a isso, né? O piso que ele está sendo proposto, ele é um piso que ele é absolutamente razoável. A gente está falando de um mínimo ali que um profissional que tem esse nível de formação, esse nível, né, de atividade, ele precisa receber. Então, acho que a gente precisa defender isso. E ainda, conectando aquele assunto anterior da educação, quando a gente fala desse desequilíbrio salarial na área de saúde, isso também é provocado por um modelo de educação, quando a gente fala das vagas nos cursos de medicina, que a gente também precisa pensar em expandir isso, em fazer, né, formatos que permitam com que os estudantes de baixa renda eles consigam acessar um curso de medicina também, porque hoje, quando você pensa no curso de medicina, não é só passar numa federal, é você pensar num curso onde você vai estar 6 anos em tempo integral e não vai conseguir trabalhar. Então, mesmo a pessoa que ela passa na Universidade Federal, ela não consegue, né, fazer o curso devido a essa questão dela ficar 6 anos fora do mercado de trabalho, e isso impacta lá no final das contas nessa questão dessa desigualdade em termos salariais, porque como você tem poucos médicos formados, naturalmente, por uma lei de mercado, você vai ter salários mais altos, você vai ter um desequilíbrio, enfim, isso precisa também ser discutido. E sobre a questão do modelo de saúde, eu tento ser bastante sincero e bastante justo. A gestão do governo Zema, eu acho que ela tem feito um bom trabalho até o momento, no sentido de retomar essas obras que estão paradas, no sentido de operacionalizar o gasto público de uma forma mais inteligente, atendendo a interesses, né, mais da população do que interesses políticos. Quando a gente pensa também, né, no que o governo Zema fez em relação a pegar todos esses aviões que eram utilizados, né, para transporte de autoridades e reverter isso para o nosso sistema de apoio, né, a questão de transporte de órgãos a vítimas graves, isso é importante. E eu acredito, para fechar essa parte da saúde, que a gente precisa profissionalizar cada vez mais essa gestão. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a sorte de ter gestores públicos muito competentes em todas as áreas, sobretudo na área de saúde, mas principalmente identificar quais são, né, esses gargalos, principalmente em termos regionais, e fortalecer essa regionalização da saúde. Não dá para a gente achar normal que um paciente, às vezes, de determinada cidade do norte de Minas, ele tem que se deslocar 500, 600 quilômetros para, às vezes, receber algum tipo de atendimento especializado aqui na capital. Isso causa um desgaste, causa um risco, causa um custo muito maior. Então, eu acho que é o fortalecimento dos sistemas regionais de saúde para a gente conseguir desafogar isso e, logicamente, utilizando, né, todo tipo de tecnologia, de ciência, de dado disponível para fazer essa distribuição espacial da forma mais inteligente possível. Entrando na questão das pautas da sua classe, né? Você citou, por exemplo, a questão da lei orgânica, policiais, militares. Tem alguma pauta específica que o senhor pretende levar para o Congresso ou que está sendo debatida, como essa, por exemplo, que vão ser sua prioridade? Serão suas prioridades? Olha, a gente teve a gente deu um passo importante, né, agora com a aprovação da lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros. E aqui a gente tem a felicidade em Minas Gerais de ter uma segurança pública em todos os níveis que é extremamente competente. Não estou sendo bairrista nisso, não, mas qualquer pessoa que entende de segurança pública sabe que em Minas Gerais todos os nossos órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, nosso sistema prisional, sistema socioeducativo, né, Polícia Penal, tudo isso é muito bem estruturado aqui em Minas. Só que a gente precisa entender que existe, lógico que isso é uma questão mais de âmbito estadual do que de federal, mas a gente precisa lutar bastante para a recomposição desses efetivos. Hoje, em todos os níveis, né, em todos os órgãos da segurança pública, a gente tem efetivos que estão bastante defasados. Isso é um problema porque, além da população ela não ter conseguido, né, ter acesso a uma segurança tão eficaz, porque falta gente,
a gente também tem um problema que os profissionais que estão lá, eles muitas vezes ficam sobrecarregados. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente levantar essa bandeira e também a gente dar condições adequadas de trabalho para essas pessoas. A gente sabe que em Minas Gerais a gente tem vivido problemas contemporâneos que são muito delicados, como a questão do novo cangaço. Então, às vezes, você está ali, né? Vai uma quadrilha especializada de 15, 17 bandidos ali com armamentos pesados para estourar ali um caixa eletrônico, um banco de um município aqui em Minas Gerais, como a gente já sabe que tem o maior número de municípios, que às vezes tem 20, 10 mil habitantes, que a gente vai ter ali 1, 2 militares de plantão e às vezes em condições muito complicadas. Então, assim, a minha defesa é principalmente em relação ao profissional, ele tem que ter condições de trabalhar bem e ele tem que, dentro dessas condições, ter acesso a uma equipe, a equipamentos que sejam, né, funcionais nesse sentido. A minha defesa vai em relação a principalmente isso. E hoje, né, mais especificamente assim, na parte do Corpo de Bombeiros, por exemplo, a gente também defende muito uma participação maior do Corpo de Bombeiros em algumas questões, como na parte, né, da regulamentação de algumas atividades, na parte também, né, da legislação de segurança contra incêndio e pânico, que isso tudo é muito importante para a população como um todo, para ela poder, né, estar frequentando os ambientes aí, coletivos aí, com muito mais segurança, com uma tranquilidade muito maior, e para que não se repitam tragédias como a que a gente viu na Boate Kiss e em tantas outras questões aqui da nossa história. Sobre a área de infraestrutura, nós temos em Minas Gerais problemas em várias rodovias, nós temos a questão do Rodoanel, tem a questão do metrô sendo discutido também. Como que o senhor vê essas pautas e qual o seu posicionamento? Olha, em relação à questão do Rodoanel, a gente tem toda essa discussão, essa novela, né? Eu acho que é algo fundamental, porque a gente vive todos os anos uma carnificina nas nossas rodovias, e o conceito do anel, nessa mistura tráfego urbano com tráfego rodoviário, do ponto de vista de engenharia de trânsito, é uma grande loucura. Isso precisa, sobretudo, para um aspecto de proteção à vida das pessoas. O que eu torço é para que esse rodoanel ele possa atender o que é melhor em termos de escoamento, tanto de carga, como também ao interesse da mobilidade urbana da população, e não a questões políticas, como infelizmente às vezes está sendo conduzido em alguns momentos, né? A gente está aí nesse embate aí, né, de interesses. E sobre a questão assim, de rodovias, eu acho que esse é um debate que já deveria ter sido enfrentado no Brasil há muito mais tempo e, infelizmente, não está caminhando com a velocidade que a gente gostaria, mas é a questão do investimento em ferrovias mesmo. Enquanto a gente continuar apostando nesse modelo rodoviário, a gente vai continuar tendo um custo Brasil absurdo, a gente vai continuar tendo acidentes, né, uma quantidade gigantesca de acidentes na estrada, a gente vai continuar tendo um desgaste muito prematuro das nossas rodovias. Então, a bancada mineira, como um todo, tanto em nível estadual e federal, ela já tem se sensibilizado mais em relação a gente conseguir investir mesmo mais em ferrovia, como uma estrutura inteligente para a gente conseguir ter um custo mais competitivo, porque hoje Minas Gerais perde muito investimento, porque é muito difícil de você escoar carga, que é muito caro, na verdade, né, de você conseguir escoar carga. Então, a gente tem que mudar para essa questão. E em relação ao metrô, assim, o metrô ele é imprescindível, acho que isso é um consenso, não tem ninguém que discorda disso. Mas, sinceramente, sendo muito prático também, porque acho que a gente tem que ter honestidade intelectual aqui nesse debate. Eu, sinceramente, tudo que eu vi, acredito que seja bem difícil nos próximos 4 anos, com as atuais conjunturas, a gente, de fato, ter avanços significativos nesse sentido. Quero muito que isso aconteça, vou articular muito, porque hoje a gente tem um problema de mobilidade urbana, né? Região metropolitana de Belo Horizonte tem mais de 4 milhões de habitantes, e boa parte deles perde, às vezes, 3, 4 horas nas baldeações dos transportes. A gente precisa atender essa demanda, que é muito legítima das pessoas. Só que, assim, considerando tudo que eu já acompanhei, tudo que nós já acompanhamos em relação ao metrô, sinceramente, eu não tenho esperanças de que isso aconteça num primeiro momento. Pelo atual discurso do governo federal em relação a isso, para a gente ampliar o metrô, que a gente precisa de verba federal, eu não tenho visto como uma prioridade no discurso de infraestrutura do governo federal. Então, assim, quero muito que aconteça, mas, sinceramente, não acho que vai acontecer nos próximos meses ou mesmo nos próximos anos. Eu sei que o senhor está entrando para o primeiro mandato agora, a partir de 2023, mas essa escolha de ocupar um cargo, de candidatar-se a deputado federal, o senhor se imagina continuando por outros mandatos? Você tem uma perspectiva assim, de 5, 10, 15 anos? É uma construção que o senhor pretende ter de mandatos consecutivos, ou o senhor também
considera, se vislumbra outras possibilidades em outros cargos do nosso sistema eletivo? Olha, Igor, sendo completamente sincero com você, quando eu aceitei me lançar nessa candidatura, nesse projeto político, genuinamente eu fui porque eu acredito que as pessoas elas possam ser melhor representadas. Eu acredito que a gente pode e deve transformar a política, né? Não dá para a gente deixar do jeito que está aí essa bagunça, essa zona que é. E aí todo mundo pergunta, fala assim, Pedro, agora você foi eleito candidato a deputado federal, qual que é o seu próximo plano, qual que é o seu próximo projeto? Você vai querer se lançar a reeleição, a senador, a governo, prefeitura, o que quer que seja? E eu falo, gente, o meu plano, eu sou uma pessoa que tem profundamente os pés no chão, e o meu plano é exercer esse mandato da melhor maneira possível. Se daqui a 4 anos, por exemplo, falar assim, olha, eu acho que eu estou fazendo um trabalho que é bom para a população, que me causa satisfação à medida que eu consigo perceber que eu estou alcançando os meus objetivos e o compromisso que eu assumi com essas pessoas, posso falar assim, olha, eu acho que eu devo me lançar numa reeleição, ou então eu acho que eu posso fazer mais ainda por essas pessoas em, às vezes, uma outra candidatura, mas eu, sinceramente, estou sendo profundamente verdadeiro nisso que eu estou falando, eu não penso em qual que vai ser o próximo passo. A minha concentração, as pessoas às vezes perguntam, você está animado para poder exercer esse mandato? Eu falo assim, animado não, estou determinado. E determinado por quê? Porque eu acho que durante esses 4 anos a gente tem muitas lutas para enfrentar, muitas bandeiras para levantar. Então, sinceramente, eu não penso nos próximos passos. Eu penso em conseguir fazer o meu melhor nessas condições, nesse contexto atual, exercendo o meu cargo. Eu acho que o político, que ele já é eleito, já pensando, né, o que ele vai fazer daqui a 2 ou 4 anos, eu acho que ele está talvez se distanciando um pouco desse compromisso com as pessoas. Onde eu puder representar bem as pessoas, defender esse interesse, eu estarei lá, mas de fato é uma coisa que eu, nesse momento, eu não penso. O importante é a gente conseguir fazer o nosso melhor agora, nesse mandato, que é o mandato para o qual eu fui eleito. O senhor citou, por exemplo, que acha que a questão do metrô, né, dentro de infraestrutura, não vai ser uma das prioridades do governo federal. Por outro lado, as pautas sociais, né, e aí nós entramos também na questão do Auxílio Brasil e do Bolsa Família, costumam, né, ser uma das prioridades, e o presidente eleito já deixou isso claro durante a campanha e após a vitória. Como o senhor vê essa questão, principalmente voltado, né, para Minas Gerais, e também a questão do auxílio do Bolsa Família como um todo? Olha, os programas assistenciais no Brasil, eles são necessários, né, gente? A gente tem uma desigualdade social tremenda, e por mais que às vezes a gente esteja dentro de determinadas bolhas, que isso pode parecer que não é tão necessário, a gente fala de um país que enfrenta, né, boa parte da sua população ainda enfrenta a fome, né? Então a gente não está falando de nada supérfluo, não. É gente que realmente, que se não receber, às vezes, um tipo de auxílio, vai passar fome. Eu acho inaceitável a gente, em 2022, a gente ter gente passando fome no nosso país. Então, isso é necessário. O grande problema das políticas assistenciais no Brasil não está relacionado à existência delas. A existência delas, infelizmente, ainda é necessária. Pelo menos nessa fase de transição, a gente tem um país mais desenvolvido. É a questão da focalização dessas políticas públicas. A gente perde muito dinheiro que poderia ser melhor direcionado para as pessoas que realmente precisam, porque tem muita gente que não precisava, que não deveria estar recebendo auxílio e está recebendo. Então a gente precisa melhorar e muito, e isso, gente, não é uma opinião, não. Se você pegar todos os estudos em relação à questão da análise das políticas sociais no Brasil, o primeiro problema que é apontado ali, o mais grave, é a questão da focalização. Então, você identificar realmente onde que esse recurso está sendo necessário e aplicar para lá. Agora, o que não dá para acontecer, tem várias pessoas, né, que eu conheço que não precisavam do Auxílio Brasil, mas que o auxílio ali foi concedido, e se ela está recebendo ali, está faltando esse dinheiro em algum lugar. Então, em relação a essa questão dos auxílios, eu penso dessa forma, que a gente tem que melhorar a focalização para quem realmente precisa receber, e quando a gente faz isso, a gente faz um movimento importante, que a gente faz um movimento também de economia desse recurso. Quando a gente fala, né, da PEC aí, do teto, ou PEC do estouro, ou PEC da transição, os vários nomes que estão sendo dados aí para isso, a grande questão é que ninguém, nem a oposição, nem base, estão sendo contra a questão do Auxílio Brasil. A grande questão é o tamanho desse rombo, né? Existem estudos também que eles mostram que a gente poderia, com uma melhor focalização desse gasto público, a gente diminuir consideravelmente o tamanho desse impacto financeiro. E isso é muito importante, porque esse impacto financeiro está relacionado ao segundo estágio dessa questão da política social. Você tem uma política de transição, que é a concessão do benefício, e também você tem que ter uma política de inserção no mercado de trabalho, de concessão de emprego, etc.
E quando você tem, né, um estouro muito grande, você afasta os investimentos, você prejudica, né, a produção de riqueza como um todo no país, e isso atrapalha a oferta de empregos. Então, a gente conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Políticas sociais, elas são necessárias, mas elas precisam ser conduzidas com um profissionalismo melhor, principalmente investir numa gestão mais eficiente desses dados, para só quem recebe esse auxílio serem as pessoas que realmente precisam. Pedro, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso entrevista. Eu queria agradecer, né, a sua participação e também abrir espaço caso queira colocar alguma coisa que nós não conversamos aqui ao longo da entrevista. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, o espaço, nesse esforço de tornar a política um lugar mais sério. Eu acho que a gente discutir essas ideias, poder se apresentar para a população como um todo, isso é algo que é fundamental, é imprescindível. E dizer, gente, que o que eu estou pretendendo nessa caminhada, que eu estou iniciando agora, é realmente traduzir da melhor forma os anseios da população, mas fazer isso de uma forma séria, de uma forma responsável. A campanha, Igor, e esse mandato, eu sei que serão muito difíceis pelo seguinte: você, hoje em dia, você ser um produto político sensato no meio de tanta polarização é muito difícil. Gera muito mais entretenimento, like, gera muito mais aplausos a gente ir para a parte da lacração, seja para um lado ou para o outro, do extremismo, de querer atacar as pessoas, de querer ofender os outros, e política não se faz dessa maneira. Isso pode ficar muito bonito, né? Para o YouTube, para o Instagram, para as redes sociais, mas não é assim que a gente resolve os problemas da população. Então, que a população ela possa ter a certeza de que eu vou estar lá genuinamente assim, defendendo aquilo que eu acredito da forma mais técnica, querendo representar os interesses das pessoas que me colocaram lá, mas fazendo isso de uma forma responsável. O que não dá é continuar dessa forma como o Brasil está, que todo mundo perde o dia inteiro brigando, os próprios políticos dando péssimos exemplos, brigando como se fossem crianças, né, da quinta série ali, por questões que não são centrais para o Brasil. Isso acaba virando uma cortina de fumaça para a gente deixar de discutir o que é realmente importante. E por que essas pessoas fazem isso? Porque você discutir questões que são achismos, questões que são, né, periféricas, isso é muito mais fácil do que a gente ter que enfrentar debates que são muito necessários, como a reforma, né, tributária, como a questão da educação no Brasil, porque isso demanda estudo, conhecimento, preparação, né, entendimento, articulação. Então, o meu esforço vai ser para a gente conseguir qualificar esse debate, profissionalizar a política. E, nesse sentido, cada pessoa aí pode contar comigo, eu estou sempre à disposição, e o meu propósito continua o mesmo. Se ao longo desses 11 anos no Corpo de Bombeiros, meu propósito ele sempre foi de salvar vidas e ajudar pessoas, eu continuo nesse propósito, só que no âmbito agora diferente, tentando fazer isso também na política, e tenho certeza, assim, que no que tange a esforço e determinação, as pessoas elas possam ter a tranquilidade de saber que eu vou estar inteiramente dedicado nessa nova missão. Perfeito, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer também aos nossos ouvintes e espectadores. E é isso. Até o próximo Entrevista. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.